No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o Timácio do Batista até meio-dia falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte abre 2-0, mas cede virada ao CRB no Rei Pelé. Derrota por 4-2 em Maceió mantém a Macaca na vice-lanterna da Série B com 7 pontos. Vindo de 4 derrotas consecutivas e precisando se reabilitar no campeonato, Ponte volta a campo segunda-feira que vem contra o Botafogo no Moisés Lucarelli. Guarani derrota o Barra por 2-0 fora de casa e sobe para a segunda colocação da Série C. Carlos Eduardo e Jonathan e Kaique França foram os destaques do Bugre na partida. Elenco Alviverde tem semana livre antes do compromisso em confronto direto, né? O Bugre volta a campo domingo contra o Amazonas do Brinco. No duelo dos líderes, Palmeiras vence o Flamengo por 3-0 e segue na primeira colocação do Brasileirão. Com 1 a mais, Verdão domina o jogo do Maracanã e abre 7 pontos de vantagem na liderança. Grêmio vence o Santos em Porto Alegre e afunda o Peixe na zona do rebaixamento. Com a derrota, time de Cuca cai para a 17ª colocação e fica a 2 pontos da primeira equipe fora do Z4. Espanha divulga convocados para a Copa do Mundo sem jogadores do Real Madrid pela primeira vez na história. Lista final de Luis de la Fuente não conta com nomes do Real e quebra a marca histórica da seleção espanhola. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp que está à tua disposição. Manda mensagem de texto para mim aqui pelo WhatsApp ou pelo YouTube, né? Rádio Bandeirantes Campinas, mandou a mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na Sanasa, a inteligência artificial gera eficiência real. Sensores monitoram a distribuição 24 horas por dia, identificando vazamentos que a equipe da Sanasa conserta para evitar desperdícios. Graças a esse processo, Campinas já preservou água potável suficiente para abastecer uma cidade de 60 mil habitantes por 3 meses. Como resultado dessa iniciativa, a Sanasa foi indicada ao Global Water Awards 2026. Sanasa, tecnologia para uma Campinas melhor para todos. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Chegando com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série A, na qual a rodada será finalizada hoje com uma partida isolada. Tem um confronto entre Coritiba e Bahia, 8 da noite. Tivemos por esta rodada, que foi a 17ª, a vitória do Vitória sobre o Inter por 2-0, São Paulo e Botafogo 1-1, o Grêmio venceu de virada o Santos por 3-2, o Mirassol bateu o Fluminense por 1-0, o Palmeiras atropelou o Flamengo no Maracanã 3-0. Ontem de virada o Atlético Paranaense venceu o Remo por 2-1, o Cruzeiro venceu a Chapecoense 2-1, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e o Bragantino fora de casa derrotou o Vasco pelo placar de 3-0. Na classificação, o Palmeiras lidera com 38 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 31. Na zona do rebaixamento estão Santos, Mirassol, Remo e Chapecoense. Na próxima semana, ou no próximo fim de semana, será realizada a última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem jogando em Maceió, a Ponte Preta perdeu para o CRB pelo placar de 4-2. Ainda tivemos por esta rodada, a 10ª rodada, os seguintes resultados. Operário e Criciúma 1-1, o Goiás fora de casa venceu o Avaí por 2-0, o Vila Nova fora de casa bateu o América por 2-1, o São Bernardo venceu também fora de casa, o Atlético Goianiense por 1-0, o Sport fora de casa derrotou o Juventude por 1-0, o Fortaleza venceu Londrina por 3-0, o Novo Horizontino derrotou o Ceará por 2-1 e o Náutico venceu o Cuiabá pelo placar de 1-0. A rodada será fechada hoje com Atlético e Botafogo, Botafogo e Atlético em Ribeirão, às 7 da noite. São Bernardo é o líder da Série B com 20 pontos, o Náutico é o segundo com 19. Na zona do rebaixamento estão Botafogo 9 pontos, Londrina 8, Ponte Preta 7 e América Mineiro com apenas 3 pontos conquistados. Para fechar, resultados de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando sábado em Santa Catarina, pela 8ª rodada, o Guarani venceu Barra por 2-0. Maranhão e Caxias 0-0. 1-1 para Maringá e Santa Cruz. O Brusque venceu Anápolis por 1-0. O Amazonas perdeu para a Ferroviária por 2-1. Inter de Limeira e Itabaiana empataram por 0-0. 0-0 também para a Confiança e Figueirense. O Volta Redonda venceu Ipiranga por 2-1. Hoje, 8 da noite, 2 jogos. Paysandu e Floresta, Ituano e Botafogo da Paraíba. Na classificação, o Brusque é o líder com 17 pontos. O Guarani é o segundo com 15. O Amazonas o terceiro com 14 pontos. No Z2 estão Itabaiana e Anápolis. Lembrando que o Guarani volta a campo domingo contra o Amazonas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. Bom dia, que tenhamos uma boa semana. Amém, Ted. Tomara que seja uma boa semana. Agora o Guarani terá 2 jogos em casa. Será que isso é bom mesmo? Vem retrancas por aí, obrigado. Eu prefiro sempre jogar em casa. Retranca, isso aí, o time tem que ter competência para resolver o problema dentro do jogo. Faz parte. Bom dia, CH. Eu manteria o quarteto de meio campo do Guarani para o próximo jogo. Deu muito certo. Você manteria Júlio Ferri de Goiás. Eu me surpreendi com o comportamento do meio campo, viu? Eu não esperava que o segundo volante ali, o Isaac, desse a fluência que ele deu no primeiro tempo, principalmente. Gostei. Só que o adversário é diferente, agora jogou dentro de casa, não sei se ele vai manter. Mas eu gostei muito do que eu vi. Hoje quero parabenizá-lo pelo Nossa Área, maravilhoso programa que assisto de segunda a sexta-feira toda semana. Agora não adianta falar mais da ponte. É uma paulada em nossas cabeças todos os dias. Marcel Grota. Pois é. Bom dia. Ego, má gestão e arrogância. Vencer a Série C devendo e com esses atributos deixou a gerência mal acostumada e contando com uma sorte que não combina com a história da ponte. Cléfor. O que é preciso para ocorrer uma intervenção federal na Ponte Preta, Alexandre? Alexandre não tem essa resposta. Sei que o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal poderiam tomar medidas se
se elas estiverem encaixadas na realidade. Não sei. Não é? Não sei. Com tantos meses de salários atrasados, por que o Ministério do Trabalho não toma providência, nem os direitos humanos? Isso é uma vergonha. Ponte Preta, os responsáveis têm que ser punidos. Que situação nós ponte-pretanos estamos vivendo, hein? Aguentar esse presidente incompetente, time fraco, e agora tem que ouvir comentarista com longa experiência brigando com o torcedor. Tô brincando, Tigrão, o brabo. Não tenho nada com a briga, mas fica aqui minha indignação com o restante dos ouvintes. Um ótimo dia para você, Alex São Fernando. Eu ouvi exatamente, eu penso da mesma maneira que o Tigrão pensa. E falaria e diria, se fosse para esse amigo de vocês direcionada a mensagem, porque as pessoas, elas... E vocês não têm obrigação nenhuma, absolutamente nenhuma, de entender qual é o nosso dever aqui, não é? Eu, por exemplo, recebo todo dia: poxa, Carlos Henrique, tem que entrevistar o Eberlin, e quando entrevista o Eberlin, vocês não apertam. Gente, é o seguinte, é difícil você arrumar uma entrevista como essa, principalmente nessa situação. E quando ela acontece, não é? Depende muito do entrevistado. Então, é assim, eu vou escolher as palavras para não... É muito difícil entrevistar o Eberlin. Muito difícil. Depende do humor, depende da situação. Ele tem um negócio na cabeça que todo mundo está contra, e eu respeito, entendeu? Ele deve ter lá subsídios para pensar dessa maneira. Mas eu confesso, eu tenho pouca motivação de participar da entrevista, por exemplo, quando ele está no ar. Porque a gente não consegue extrair algo que vocês gostariam de ouvir. Ele é um sujeito muito inteligente. E não acho que ele responda aquilo que nem todo mundo gosta, porque ele quer. É a situação que é muito complicada. Eu não teria competência, por exemplo, de tocar um time de futebol dessa maneira que a Ponte está. De jeito nenhum. Eu já teria. Se não tivesse um caminho, um planejamento, eu já teria saído há muito tempo. Muito tempo. Mas cada um é cada um. Tá? Eu estou respondendo para aqueles que estão me indagando, perguntando, né? E sei lá. Vou fazer um nhoque para a esposa. Vou de Cabernet ou Bordeaux? Hermenegildo, depende do molho. Depende do molho. Se é molho de 4 queijos, de gorgonzola só, se é molho de carne, se é só tomate, se é tomate com manjericão. Existem várias situações que você precisa me alimentar aqui de informação, como será o nhoque, para eu te dar a dica correta, tá bom? Bom dia, equipe. CH estão tirando os pelos da nega véia. Ontem dentro de campo foi além da minha expectativa. Lebrão. Vamos lá. Sou Bugrino, parabéns ao nosso goleiro, se redimiu, parabéns ao time do Guarani, deve jogar em casa como está jogando fora. Donizete, a pergunta de $1 milhão, qual é a dificuldade da diretoria da Ponte diante de tanta inoperância largar o osso? Por que reverter a situação não revertem? Melhorar também não. Qual é a dessa diretoria? Essa é uma pergunta que tem que ser feita para as pessoas, né, Renato Grassi, com todo respeito à sua colocação, para as pessoas que dirigem. Nós estamos aqui, eu sou pago para noticiar, para informar, para opinar. Você acha que a CBF muda a data do jogo do Guarani contra o Caxias por conta da estreia da seleção? Achei ruim a CBF colocar esse horário no dia do jogo do Guarani. Matheus Gaspar, isso é um absurdo, né? Mas é surpresa zero, né? Surpresa zero. Vindo da CBF, surpresa zero. Muito bem. Ô Alexandre Balista, parabéns, cara. Seu aniversário hoje, parabéns. Que Deus te proteja, tá bom? Esse elenco é fraco e não tem preparo físico nenhum. Mesmo com salários em dia na Série C, estaríamos disputando para não cair. O nosso ex-presidente era ruim com o presidente, mas em compensação é péssimo como diretor de futebol. Vamos em frente. Não tem mais jeito. Série C por aí. Oswaldo. Bom dia, o senhor Eberlin contratou a terraplanagem no Eulina por 20 milhões, é fato? Esses serviços eram prioritários? Paulo Bonfim. Também eu não sou eu que tenho que responder.
A Ponte Preta parece que chegou aos extremos. Vocês da imprensa estão fazendo o possível para informar e divulgar esses fatos de uma diretoria que não paga as suas obrigações há 11 meses. Eu falei com um companheiro de trabalho aqui agora sobre isso. Eu falei, poxa, que situação da Ponte. Experimenta aqui na Bandeirantes ficar 3 meses de salário atrasado para ver o que vira. Em qualquer organização. Isso não existe, gente. Eu sou obrigado a ouvir, não, porque a Ponte precisa dos verdadeiros pontepretanos. Ô, gente, vocês acham mesmo, de verdade, que os jogadores, sejam eles quais forem, eles gostam mais do clube do que da família deles? É no mínimo infantil essa colocação. Amigo, continue usando o tamanho do RB para mostrar a indignação do torcedor da Ponte. Amigo, como já foi notificado, então isso não é invenção. O senhor Eberlin usa de deboche dos jogadores em muitas vezes tom autoritário. Amigo, isso é uma coisa de ditador. Agora, por favor, CH, imagina o Batista lhe devendo meses de salário. Você devendo escola dos filhos, etc. E você souber que algum pessoal estava fazendo churrasco. Amigo, caso você não manda o folder, torcida lançou campanha, público zero, da lei, manchete. É uma situação... Eu não me lembro, eu estou aqui há muito tempo, são 18 anos aqui na Bandeirantes, eu não me lembro de uma situação da Ponte nem parecida com essa. Nem parecida. Eu lamento muito mesmo, cara. Eu queria de verdade que as pessoas encontrassem um caminho, sabe, resolvessem o problema. Lamentável. Em casa que falta pão, aqui no YouTube, literalmente todo mundo briga e ninguém tem razão. Rafael. Agora a imprensa tem culpa pela situação dos clubes de Campinas e tem que resolver os problemas também. Só me faltava essa. Que país é esse, Adriano? A gente escuta cada coisa aqui todo dia, gente, que vocês não têm nem ideia, que a gente filtra pra caramba. Mas tem algumas pessoas que elas vivem em Nárnia. Elas não pisam no chão e não vivem a realidade. Infelizmente, eu respeito a opinião de todo mundo. 11h47 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro, né? Pedro Piscinato. Fala CH, a Ponte Preta entrou em campo na noite de ontem, visitou a equipe do CRB lá no estádio Rei Pelé e mais uma vez a Ponte Preta foi derrotada de forma vexatória. Macaca saiu na frente, abriu 2-0 no placar diante do CRB, mas ainda no primeiro tempo acabou sofrendo um gol e depois, na segunda etapa, acabou tomando a virada 4-2. Com esse resultado, a Ponte Preta chega a 14 gols tomados nos últimos 4 jogos, passa a ter a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, com 20 gols sofridos em 10 partidas, e é claro que o sistema defensivo da Ponte Preta segue sendo um grande problema nesse time. Ontem, dos 4 gols sofridos, 3 foram marcados de cabeça. E na coletiva, após o término da partida, o técnico Rodrigo Santana comentou sobre essas jogadas de bolas aéreas pela equipe do CRB. Esses cruzamentos de dentro de fora para dentro, praticamente diagonal em direção ao gol. E acabaram sendo felizes, colocaram 3 homens grandes ali na frente. Acho que a gente poderia ter antecipado um pouquinho. Na verdade, a gente poderia cortar os cruzamentos, né? A gente optou por essa troca para eliminar essas possibilidades de cruzamento, mas eles acabaram sendo muito felizes, devem ter treinado muito bem essa jogada, e os jogadores com porte físico muito, muito alto ali dentro da área fez com que nossos zagueiros não conseguissem antecipar a bola. É claro, agora a Ponte Preta terá uma semana cheia para trabalhar antes do duelo contra o Botafogo na próxima segunda-feira, daqui uma semana, partida que vai acontecer no estádio Moisés Lucarelli. É claro que é uma semana de muitas indefinições, muitas incertezas na Ponte Preta. Não sabemos se o técnico Rodrigo Santana vai seguir no comando técnico da equipe, se outros jogadores também vão deixar o clube pela insatisfação com salários atrasados, pelas promessas não cumpridas por parte da diretoria ponte-pretana. Talvez a diretoria pague também alguns salários durante essa semana. É uma grande incerteza o dia a dia na Ponte Preta.
A cada dia pode surgir uma nova notícia, uma nova reviravolta, e é claro que a gente vai seguir acompanhando de perto os bastidores, o dia a dia da Ponte Preta, e qualquer novidade a gente entra aqui no noticiário da Rádio Bandeirantes, CH. Obrigado, Pedro. E agora comentando, chegando o Gleger Zorzin. Tá tudo bem, Gleger? Bom dia. Oi, CH, bom dia. Um abraço para você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Mais uma derrota cachapante da Ponte Preta ontem, né? Saiu 2-0 no placar, mas infelizmente não conseguiu segurar. No segundo tempo, o CRB atropelou a Macaquinha, que amargou aí mais uma derrota, mais uma goleada, né? Já é a 4ª consecutiva. Eu falava sobre a questão física, viu, CH? Mas é importante deixar claro que, para mim, a Ponte Preta hoje tem um profissional lá chamado Thiago Vegeto, que é o preparador físico da Ponte. É um baita de um profissional. Um cara que tem uma experiência gigantesca e para mim não é esse o problema. O problema é como convencer esses atletas no dia a dia a se dedicarem 100%, como tem que fazer um atleta profissional. E eu digo isso porque toda essa questão extra-campo influencia demais. Você não tem... Como é que o treinador, por exemplo, vai exigir intensidade de um time que tem aí jogadores que tem aí há 6, 7, 8 meses sem receber salário? Então é uma situação realmente muito complicada, complexa, e eu espero que a diretoria resolva isso o mais rápido possível, senão, cara, não tem como. Não existe profissional que consiga convencer um atleta a se entregar 100% na intensidade, na parte física, na parte técnica, se as coisas fora de campo não acontecem. Então, realmente, a cara da Ponte Preta dentro do campo é reflexo daquilo tudo que está acontecendo fora. Eu tenho dito isso há algum tempo e para mim não tem outra explicação a não ser essa, viu, CH? Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, os jogadores do Guarani se reapresentaram hoje, depois da boa vitória sobre a equipe do Barra, fora de casa, no último sábado, 2-0, com gols marcados pelo Carlos Eduardo e pelo Jonathan Costa. Kaique França fechou o gol. E depois do jogo, Hélio Cizenando falou a respeito do bom desempenho bugrino. Sobre o Rian, né, um garoto que está no clube, né, desde a pré-temporada para o Paulista, teve muitas lesões. E vem treinando, recuperou, desde a minha chegada ali, ainda teve umas 2 semanas que ficou fora, depois recuperou, está no clube, já jogou essa divisão ano passado pelo Ipiranga. Então acho que tinha necessidade da gente vê-lo, né, num jogo, né, já estava vendo, já está bem, tem bastante coisa boa. Então optei por colocá-lo ali, né, faltando um pouquinho de ritmo, mas fez um bom primeiro tempo ali. Aí depois eu fiz a troca com o Rafael, estava tendo muita dificuldade pelo lado ali, né, que tinha o Gabriel Silva, que ele é meio 9, meio atacante, ataca muito por ali. Eu preferi botar o Rafael ali, que aí ia bater direto com ele ali, ficava melhor encaixado ali. A construção do time foi, né, em cima da vitória. Eu acho que o adversário veio para jogar, né, um campo bom, um time que gosta da bola, e nós montamos meio em cima disso. Nós sabíamos que o campo era bom e dava para jogar, né, então eu preferi preencher bem o meio ali, né, com o Farias, o Isaac, que tem muita qualidade técnica, junto com o Carlinhos, mais o João Paulo. E acabou a escalação dele, eles faziam 3 volantes também, acabou vindo com 2 volantes e um meia, que é o Alvin. O Alvin há muito tempo não jogava, né? E acabou a gente ganhando o meio, ficava sempre um buraco ali, a gente tendo mais jogador de qualidade ali, acabou a gente ficando bem com a bola, é uma das coisas que eu gosto bastante. Bom, os atletas que atuaram em boa parte do jogo no último sábado, hoje apenas um trabalho físico, e os demais atletas, os que não atuaram ou que atuaram só um pouquinho, estão realizando um jogo-treino contra a equipe da Inter de Limeira. O Guarani tem uma semana cheia de preparação antes de enfrentar no próximo domingo a equipe do Amazonas, que está nas primeiras posições. Não foi bem no final de semana, porém o Amazonas é um time que, é claro, o Guarani espera que dê muito trabalho domingo às 4 da tarde. Ian volta provavelmente ao time titular, cumpriu suspensão na última rodada. Tem o Inayan, que também volta a ficar à disposição. O Rian, que atuou no primeiro tempo contra o Barra, não agradou muito, foi substituído no intervalo.
Bom, o Hélio Cizenano, se quiser, tem mais peças para mexer no time, até porque não tem nenhum jogador suspenso, e o Guilherme Parede, que acabou não sendo relacionado no último jogo por conta de uma contusão, quem sabe possa ficar à disposição novamente. Quinta-feira tem um lançamento do novo uniforme no Careca Sport Center, a partir das 7 da noite, vai ter transmissão aqui na Rádio Bandeirantes também, e quem for sócio campeão pode comprar ingresso para comparecer por lá, pelo site icones.com.br. Valeu, CH! Boa vitória do Guarani, e o Gleger Zorzinho agora retorna para falar da vitória fora de casa do Bugre. Fala, Gleger. Ah, que vitória importante pro Guarani, né, CH? 2-0, jogando lá contra o Barras. O Barra, né? A gente sabia da dificuldade que seria o jogo, mas o Guarani realmente fez um jogo muito bom, tecnicamente falando, taticamente, fisicamente também. O Guarani conseguiu realmente fazer 2-0. Suportou ali uma pressão, né, do Barra, que não foi tanta também, né, porque o Guarani realmente controlou o jogo. Kaique França fazendo grandes defesas, enfim, uma vitória muito convincente, e o Guarani a passos largos aí de buscar uma classificação nesse crescimento técnico. O Guarani precisa fazer um jogo sólido aqui no Brinco de Ouro. O Guarani precisa fazer do Brinco de Ouro a sua arma, né? E nessa Série C a gente sabe como que é a dificuldade. Mas enfim, o que vale é a vitória, o que vale é andar na tabela, e foi isso que o Guarani fez nesse final de semana, numa partida onde ele mostrou um crescimento, mostrou uma identidade e uma identificação tática, que isso é muito importante, para que pudesse coroar essa vitória, que sem dúvida nenhuma foi importantíssima para os lados do Brinco de Ouro, viu, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série B, 10ª rodada, jogo realizado ontem no Rei Pelé, em Maceió. A Ponte Preta perdeu de virada para o CRV por 2-0. A Macaca chegou a abrir 2-0 com gols de David da Hora e Elvis, mas depois levou 4 gols no segundo tempo e, consequentemente, a virada, né, na etapa final. A Ponte atuou com Diogo Silva, Lucas Cunha, o Everton e Márcio Silva, Thales, André Lima, Tarek, Elvis e Danilo Barcelos, depois Porfírio, Tavares, depois Kebson, David da Hora, depois Cafu, a equipe do técnico Rodrigo Santana. Já o CRB do Eduardo Barroca, com Vitor Caetano no gol, Hereda, Henry, Fábio Alemão e Heverson, Patrick Deluca, Pedro Castro e Christopher, Tiaguinho, Michael e Dadá Belmonte. Os gols do jogo: David da Hora para Macaca, 28 minutos do primeiro tempo. O time do CRB acabou virando o jogo. O Elvis, né, que fez aos 33, o David aos 28, o Elvis aos 33. No segundo tempo, ainda no primeiro tempo, o Michael fez o primeiro gol a 46, 11 minutos do segundo tempo, Michael de novo, Luiz Felipe a 34 virou, e a 48 minutos do segundo tempo, de novo, Luiz Felipe, jogo que teve a arbitragem do Wagner do Nascimento Magalhães. Vitória, portanto, do CRB. Esta ficha técnica de CRB 4, Ponte Preta 2, Campeonato Brasileiro da Série B. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.